Salve Maria, sou o missionário Selvo Alberto, aqui mais outro vídeo, já fiz um vídeo falando sobre esse tema e vamos fazer vários, porque é um tema muito sério e muito importante para nós católicos, que conhece a doutrina e o fundamento dos apóstolos, né? Doutrina dos Apóstolos 2:42, perceba ele na doutrina dos apóstolos, e Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? E sobre ti, Pedro, Mateus 16, do 18 e 19, a gente tem uma base biblicamente que Cristo ele fundou uma única igreja. Por que os protestantes estão se tornando católicos? Porque os protestantes estão buscando a história, estão buscando a patrística. Através da história, através da patrística, eles têm conhecimento que a única verdadeira igreja que Cristo fundou na terra e é autorizado por Cristo na terra é a sua igreja que ele fundou, e sobre a Kéfas, que é Pedro, né? Olha só que interessante. Olha, para esse pastor, a igreja católica é uma igreja pagã. O protestantismo é a solução, né? Olha só, que é o pastor Paulo Júnior, né? Muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como membro de uma igreja... Vamos por etapa, né? Ele quer dizer assim, igreja histórica, olha, pode... Por que não houve conversão? Porque verdadeira. Porque esses protestantes, para a visão deles, não se converteram ainda. Uma conversão verdadeira ao protestantismo, né? As divisões estão migrando para a igreja católica, então não se converteram ainda. Que interessante. É simples, cara. Qual é a conversão verdadeira? Qual é a verdadeira igreja que Cristo instituiu aqui na Terra? Foi a igreja que surgiu ali em 1700 por Martinho Lutero, a primeira igreja protestante. Através dela tem mais de 50 milhões de denominações. E Cristo já está falando assim, sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Então, sobre ti. É uma só. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, não tem nada de paganismo isso. E essa igreja não vai se corromper. Quem se corrompe é as pessoas que se apartam dela. E vai fundar a igreja, como Martinho Lutero. Certo? Os protestantes estão migrando para a igreja católica porque eles viram com a escritura prova, a patrística prova e a história da igreja prova, mais de 2000 anos. Que é uma igreja verdadeira, fundada por Senhor Jesus Cristo e edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não há outro fundamento. Não pode colocar outro fundamento. Como vai dizer lá em 2 Coríntios 3:11. Martinho Lutero, ele fundou outro fundamento. Então, é condenado pela escritura. Outros fundamentos, né? Vários fundamentos. Diversos fundamentos, né? Sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita. A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do evangelho. Porque o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do evangelho. O que está acontecendo é que elas estão sendo... Mas, vamos por etapas. Já que ele falou que a igreja é pagã, qual é o verdadeiro evangelho que foi pregado, anunciado? Qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou? Então, se está falando que a igreja católica é pagã, então Cristo ele fundou uma igreja pagã. Então, quem é você para falar que o catolicismo é pagão? Como? Me mostra na escritura. Me mostra na tradição. Me mostra na patrística. Me mostra na história da igreja. Que interessante. Tanto, essa igreja sobrevive mais de 2000 anos. E a sua surgiu... A primeira igreja protestante, a luterana, surgiu em 1700. Já tinha igreja católica. Já tinha um evangelho sendo pregado, edificado. E se, como o catolicismo é pagão, se o próprio Cristo
fundou essa igreja? Não foi a igreja protestante, depois de século de atraso. 16 séculos de atraso, em 1700. Não. Porque eu sei que a igreja católica verdadeira, que Cristo fundou essa igreja. Que ele deixou seus apóstolos. As apóstolos 1, 2. Os apóstolos que eles escolheram. Certo? Aliás, apóstolos 2, 10 do Espírito Santo. Essa igreja história pública. Primeiro pregar, Pedro, o pastor, a pedra, Kefas. As apóstolos 2, 14. Converte mais de 3 mil almas a essa igreja. As apóstolos 2, 41. As apóstolos 15 ali. Quando Pedro passava, sua sombra curava. Aqui, ó. Aonde está na Bíblia que o catolicismo é uma igreja pagã? Aqui, ó. Mateus 16, ó. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. As portas do inferno não irá prevalecer contra essa igreja. Se você for acreditar na reforma protestante, fundador dela, Martinho Lutero, então as portas do inferno prevaleceu contra a igreja. Você está tendo a noção? O fundador dessa igreja não é homem, é o próprio Jesus Cristo. E quem deu a revelação a Pedro não é homem, é o próprio Deus. E quem está inspirando os apóstolos a edificar essa igreja pagã que você está falando, é o Espírito Santo. Então você está blasfemando contra o Espírito Santo. E outro tem mais ainda. E quem pregou primeiramente o Evangelho? Martinho Lutero não foi, porque já tinha uma igreja. Martinho Lutero, ele era membro dessa igreja. Olha só que interessante. E não há outro fundamento. Ó, 1 Coríntios 3, 11. Quanto a outro fundamento, ninguém pode pôr outro diverso, ó. Daquele que já foi posto, Jesus Cristo, ó. Não pode pôr outro fundamento diverso. Quer dizer o quê? Várias igrejas. Então, a sua igreja é outro fundamento. Não está na Bíblia. Não foi profetizado. Então, qual igreja pagã? Os protestantes reconhecem isso e voltam para essa igreja. Porque não pode colocar outro fundamento, além do fundamento dos apóstolos e profetas. Como você quer seguir a integridade do evangelho, a verdadeira pregação para converter as pessoas, pregando outro Jesus diferente? O apóstolo Paulo fala em Coríntios 15. Por isso que os protestantes voltam para essa igreja. Por isso que os protestantes passam mal a essa igreja, porque eles conhecem a verdade. Como Paulo perseguia a igreja, devastava a igreja e se converteu. Por judeus ali, por Caifás, Anás, os sacerdotes ali, a igreja católica era uma seita. E Paulo perseguia e devastava essa igreja. Depois ele se converteu. Ele reconheceu que não é uma seita. Ele reconheceu que não é igreja vinda de homens. E abraça essa fé, abraça essa doutrina, abraça essa pregação. E é batizado pelo membro da igreja. Pagã que você diz. Aqui, ó. No 1 Coríntios 15, ó. Olha só. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firme, por ele sereis salvos. Se conservardes como vos preguei, de outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Paulo, ele é protestante? Paulo, quando ele se converteu, ele foi fundar outro fundamento, outra igreja? Então, até você tá passando pela pregação de Paulo, falando que essa igreja, que Paulo deu a vida, foi decapitado, pregando o evangelho, morreu por essa igreja, que você diz que é uma igreja pagã. Tenha dó, cara. Você tá lendo Bíblia de ponta cabeça, pastor. O seu foco, ó. Ser expostas demais a doutrinas, doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia, estão sendo muito bem treinados. Dá pra você ver até na cara dele que ele é arrogante. Arrogante. É um pastorzinho nervosinho, né? Na teologia reformada, não estão sendo confrontados com a pregação do evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador, redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o evangelho.
Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes, e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Falando de você mesmo. Se tornar ovelha, eu tenho que pregar o evangelho, chamá-lo ao arrependimento, esperar que a obra soberana... Sabe o que é o fundamento dos bodes? Ensina todo o conselho, escritura, né? Tradição esquece, magistério esquece, ensina os conselhos, a adulteração da escritura, fundar a igreja. Olha só que interessante, ó. E continua sendo bode, mais inteligente. Isso que os protestantes são entre parentes, né? Não vou degrinir todos esses pastores reformados ali, são inteligentíssimos, mas continua sendo bode, porque não se converteu a essa igreja, que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos, não sobre o fundamento, edificado sobre o fundamento de Martinho Lutero, foi edificado sobre o fundamento dos reformadores. Se for, tá indo contra a Bíblia. Efésios, olha só. Efésios 2:20, ó. Se você muda todo esse conceito, se você muda toda essa revelação, ó, edificado, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Se você ensinar todo esse conceito dos fundamentos dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, vão se tornar, assim, ovelhas mais inteligentíssimas e vão amar a igreja, e vão se converter pelo verdadeiro evangelho que os primeiros cristãos pregaram. Mas se você for ensinar isso aqui para os reformadores, né? Os novos reformadores que estão surgindo, todo o conceito e fundamento dos apóstolos, eles não vão aceitar. Por quê? Se eles aceitarem o ensinamento e o fundamento dos apóstolos, vão ter que voltar para a igreja. Que igreja é essa? Que está o pastoreio universal, sob ti Pedro edificarei minha igreja. Mateus 16, 18, 20. Então, eles preferem ser bode, mas ser mais inteligente e não mais reconhecer o fundamento dos apóstolos. E fundar outro fundamento, como diz lá em 1 Coríntios 3, 11. Por quê? A verdade, na Bíblia, você pode cantar a Bíblia protestante, que eu tenho também, tem a mesma coisa. Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Que igreja? 1 Timóteo 3:5, que ele é o baluarte da verdade. Que igreja? Sob ti Pedro edificarei minha igreja. Que igreja? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Que igreja? Perseverar aí nas doutrinas dos apóstolos. Que igreja? Atos Apóstolos 47. Tá outros para o caminho da salvação. Essa igreja, que é a esposa do Senhor. E os bodes ensina todo o conceito, muda a escritura, destrói a escritura, prostitui a escritura, denigre a tradição, denigre o magistério e vai fundar suas igrejas. Interessante. Essa é a rincha dos protestantes. Por quê? A Bíblia, se você se ensinar todo o conceito dos apóstolos, porque quem escrever o Novo Testamento, por inspiração do Espírito Santo, inspirar aqueles homens para dar a sua vida pela igreja. Foi edificado com sangue na cruz do Calvário, edificado com sangue. E 2 Coríntios 11:4 fala de vocês, os bodes inteligentes, que irão pregar vários Jesus diferentes. Outros conceitos, outros fundamentos, se apartando da tradição do magistério. É forte, cara. É forte. Aqui, ó. Eu amo esse versículo, cara. Porque quando aparecer alguém pregando outro Jesus, olha só, diferente daquele que nós temos pregado, ó. Olha o protestantismo aqui, ó. Pregando outro Jesus diferente, outro fundamento, que não é do fundamento dos apóstolos. Fundamento do seu fundador, Martinho Lutero. E por aí vai os reformadores, os novos reformadores, etc. Diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Olha só a inspiração desses caras. Diferente do que a vez recebido, outro evangelho diverso do que a vez abraçado de boa mente, aceitar. Se vocês amassem a palavra mesmo,
voltava para a igreja. Aqui, ó. Bíblia, palavra. Aonde que a igreja católica se corrompeu, seu herege? Falso profeta. Gálatas 1, 6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Aí vem os novos reformadores protestantes, as igrejas protestantes, as igrejas fundo de quintal. De fato, 7. Não há 2 evangelhos. Olha só. Se não há 2 evangelhos, por que a sua igreja prega um evangelho? Por que a Universal prega outro evangelho? Por que a Adventista prega outro evangelho? Por que a Triangular prega outro evangelho? Por que os Mormons pregam outro evangelho? Por que a primeira igreja protestante luterana prega um evangelho? A Mundial, a Plenitude, etc. A Internacional da Graça? Se há um só evangelho. Qual evangelho? As apóstolas, quando observar ele na doutrina dos apóstolos. Interessante. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Quer dizer o quê? Oi, Nico. Então, ele está falando aqui, ó, Gálatas 1, 8, ó. Mas ainda que alguém, alguém, quem é esse alguém? Vou ali fundar uma igreja, prega outro Jesus, outro evangelho, é inválido. Ou alguém, Martinho Lutero, ou Paulo Júnior, ou Edir Macedo, ou Cira Malafaia, ou Agenor Duque, ou R. Soares, ou etc, etc, etc. Bíblia. Nós, a um anjo, quem está pregando para Cristo lá, o evangelho, o Satanás. Ó, se alguém, ao anjo, abaixo do céu, quem é abaixo do céu? Quem é o anjo caído? E já dá traço. Se você é burro não entender o que ele está falando. Vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, aqui que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina, ó, é a doutrina reformada? Diferente do que receber, seja ele excomungado. Só que interessante. Como a igreja católica é uma igreja pagã? Sim, se você for estudar a história, muitas pessoas errou na história. Papas errou, pessoas erraram, mas quem é o fundador da igreja? É homem? A igreja é santa e pecadora. Quem está na igreja, os servos são pecadores. O fundador dela é santo. Santo. Efésios 5, 27, ó. Olha só, 25. Ó. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e repreensível. Você está entendendo? Essa igreja aqui é uma igreja pagã, Paulo Júnior. A igreja que Cristo deu a sua vida é uma igreja pagã? Base biblicamente falando. Qual igreja está na Escritura? Eu quero que você me prova a sua igreja na Escritura. Que ano, quem é o fundador, qual é a doutrina. Garanto para você que não tem mais de 2000 anos. A Internacional da Graça ali tem 33 anos. A do Edir Macedo, acho que tem, se brincar, se eu não me engano, 40 anos. A Plenitude não tem nem 10 anos. A única igreja mais velha, mais antiga, protestante, é a luterana e a calvinista. Então, qual igreja é pagã? Qual igreja organizou a escritura? Interessante. Quando surgiu a reforma protestante, já tinha igreja, já tinha escritura, já tinha papa, já tinha pastoreio, já tinha doutrina. O evangelho já estava para todo lugar. Então, quem? Você está certo ou a escritura?
Sou mais pela Escritura. Que a Escritura diz, sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja. Não está falando sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja pagã, que vai se corromper. E depois vai surgir um franciscano, que era dessa igreja, fundar outro fundamento. Se o fundamento já foi posto, Cristo Jesus, pedra angular e fundamento dos apóstolos, edificar a igreja. Pedras de edificar esse edifício, pedras de edificar a igreja. Interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Está aqui a resposta de um católico para você. Volta para a amada igreja também. Aproveita o rancho dos protestantes, está começando a ir para a igreja, volta para a igreja. Você conhece um pouco da história. E você já viu uns vídeos seus que você destrói a história. Que você não quer que o povo venha para essa igreja. Fica nesse fundamento de homens. Glória a Deus, aleluia.